Olá, estamos aqui em mais um podcast Mais Elas, produzido junto com a SP Rio Mais, um podcast que celebra mulheres que fazem acontecer, mulheres que nos fazem ser melhores. Eu sou Joana Balaguer e juntas somos sempre mais elas. A minha convidada de hoje é muito especial, não que as outras não sejam, claro, mas ela é muito especial mesmo para mim, que eu nem acredito que ela está na minha frente, porque ela é meu exemplo, ela é a minha guia, ela vai indo e eu vou indo atrás. É por causa dela que eu estou em São José dos Campos, e se eu entrevisto aqui pessoas que eu acho incrível, eu não podia deixar de entrevistar a mulher mais incrível que eu conheço, a minha irmã Renata Balaguer. Não acredito que eu tô aqui. Papo de irmãs, papo de irmãs. Hoje promete. Bem-vinda. Obrigada, minha Eu estava linda. falando, quando eu convidei a Rê para vir aqui, ela falou, ai, Joana, no seu programa vai só gente incrível, a minha vida é tão assim normal, não tenho nada para falar. E eu falei assim, pensei, ela tem que se ouvir, porque a vida dela é tão incrível, que vocês vão conhecer. E foi exatamente isso. Quando você me fez esse convite, eu pensei, o que eu vou falar? Tantas pessoas com histórias de superação incríveis, como você falou, histórias duras, de uma batalha, de sofrimento. E a minha vida, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar nesse sentido. Obviamente, passei por desafios, somos todos humanos, a gente passa por desafios, mas os desafios normais de uma vida, com altos e baixos. E eu falei, não, mas eu sou uma pessoa que eu sou interessadíssima pelas histórias das pessoas. Eu amo escutar, eu amo aprender com o outro. Então, por que não vir e compartilhar um pouco da minha história? Não, e eu dei um spoiler aqui, antes, quando eu cheguei para os meninos, eles acharam incrível. Ele, nossa, mas é incrível, é normal, quantas mulheres não passam por isso? Eu falei, então, vocês vão ver. O seguinte, a Rê, eu sei mais da história dela do que ela própria. Então, vai ser muito fácil ter esse bate-papo, porque ela tem uma memória que, se ela não se lembrar, eu me lembro. Porque também a Rê é daquele jeito assim, bom dia, sol, tá sempre tudo bem para ela. Então, na verdade, ela passou por sofrimentos. Só que ela preferiu não sofrer e seguir em frente e botou naquela caixinha lá atrás, que já nem lembra. Então, por isso que eu acho que você, quando você pensa na sua vida, você fala que não teve sofrimentos. Eu vejo como uma pessoa que teve. Em outros graus, né? Tive sofrimentos. Eu não tive histórias de superação, de dores. Teve superação, sim. Enfim, superação tive, mas não tive aquela dor profunda, no fundo do poço, de uma forma. Enfim, eu acho que eu vejo realmente a vida como. Foi sim, gente. Eu vou contextualizar. A Rê, ela, desde pequena, nós temos 8 anos de diferença. E ela sempre foi aquela irmã mais velha que eu queria ser igual, Só que ela, com 13 ou 14 anos? 14 anos. 14 anos, começou a namorar. O cara mais gato, o menino mais gato do colégio, que todas as meninas queriam. E ela namorava ele, eu achava o máximo, porque eu pequenininha, e ele era lindão, ia lá, me pegava e tal, jogava para cima, para baixo. E teve uma vida santa, toda a adolescência. E aí, aquela minha referência de vida perfeita não foi a minha, porque eu fui a ovelha negra. Tudo que a Renata foi de boa menina, eu fui o oposto. Só que, na verdade, no fundo, eu sempre almejei ter uma vida igual a da Renata. Com um marido parecido com o da Renata, com a casa igual a da Renata, sempre foi o meu objetivo. Mas eu acho que isso é muito da irmã mais nova. Eu sempre fui a mais velha, você é a mais nova, e o que eu escuto é que realmente tem isso, essa projeção do irmão de querer ser como a irmã. Eu tenho 2 meninos e eu vejo o meu mais novo também se espelhando no mais velho. Então, é aquela referência, né? É a pessoa mais próxima ali de idade, apesar de termos alguns anos aí nesse meio do caminho. Mas é verdade, a minha história, ela começa, como você falou, aos 14 anos, namorando aquele príncipe encantado do colégio, o menino mais lindo, na minha opinião. Não, de todos. Onde todas as meninas queriam namorar, e eu comecei a namorar. Eu vejo muito a vida com os óculos cor-de-rosa, como muita gente me fala. Eu tenho esse olhar
de idealização, romântica, sonhadora. Então, eu idealizei ali naquela história, começando aos 14 anos, aquela vida que ia ser minha vida de sonho. Que foi de sonho por quantos anos? Eles namoraram e casaram quantos anos? Foram 10 anos de namoro. Então, 10 anos namorando e projetando, idealizando aquela família perfeita. A gente crescia, né? Cresce hoje com os contos encantados, os contos de fadas, e eu queria aquela história para mim. Eu acho que muita mulher, pelo menos da minha geração, também queria isso. Queria casar com seu príncipe encantado, construir a família perfeita. Não era tão comum essa coisa de separa, vai, esse empoderamento todo estava começando, então não era tanto, era aquela coisa da família perfeita mesmo. E aí, consegui. Eu foquei nisso e eu falei, eu vou conseguir e vai ser minha família perfeita. E foi perfeita por muito tempo. Nos casamos com 24 anos, eu casei extremamente nova, para os padrões atuais, então, muito nova. Fomos morar fora. Conta isso de morar fora. Fomos morar fora porque, na época, o meu marido foi fazer um mestrado nos Estados Unidos e ele falou, vamos embora, vamos começar uma vida lá. E fomos para lá. Nisso, tive que largar a minha carreira, que estava começando, eu sou formada em Direito, tive que largar o meu Você abdicou pela família. Minha carreira de Direito casamento. E vamos, né, segui-lo que estava fazendo o mestrado. Então, moramos ali 2 anos de mestrado, não voltamos. Ele teve uma proposta de trabalho, fomos para outra cidade, fomos morar em Washington, D.C., e ali ficamos mais 3 anos, onde nasceu o nosso primeiro filho. Ali eu fui trabalhar com algo completamente diferente, fui trabalhar numa universidade e ficamos ali com uma vida super estabilizada. Rapidinho, agora que eu me toquei, você foi trabalhar numa universidade. Fui trabalhar na universidade. Não, naquele foi um test drive. Foi um test drive porque, e depois a gente vai falar sobre isso, porque eu trabalho hoje em dia com educação internacional. Exatamente, então, eu saí do Direito, fui trabalhar numa universidade, te preparou ali. E ali, depois de 3 anos, engravidei. E o plano sempre foi voltar para o Brasil quando tivesse filho, para criar esse filho perto da família. E foi essa a nossa história, aquela família perfeita, aquela família linda. Não, voltaram para o Brasil. Voltamos para o Brasil. Um apartamento ótimo, uma vida ótima. Uma vida perfeita, continuava o meu conto de fadas. Em seguida, engravidei do meu segundo filho, porque, por conta da nossa diferença de idade, a vida inteira eu quis ter uma irmã, e essa irmã demorou 8 anos para chegar. Eu tinha na minha cabeça que eu não ia esperar tanto para dar um irmão, porque eu queria que ele crescesse com alguém perto. Então, 2 anos depois, eu tive o meu segundo filho e a vida maravilhosa de contos de fadas continuava. Com os meus 35 anos, ou seja, 11 anos de casado e 21 de relacionamento, essa família encantada, idealizada, de comercial, ela acaba. E ali eu fiquei sem chão. Como é que aquele sonho inteiro, desde os 14 anos, projetado, onde eu coloquei toda a minha energia... Era sua referência de homem, de namorado. Então, para mim, foi assim, um buraco se abriu. E aí, quando erroneamente eu falei que eu não tive sofrimento, eu não tive um sofrimento de perda, de uma coisa muito brusca, mas eu tive o sofrimento do término de uma família. E para mim foi muito difícil. Até porque, apesar de ser virginiana, a minha lua é em câncer. Então, o canceriano gosta de família e gosta dessa proteção. Era a coisa mais importante da minha vida, meu núcleo. Eu me lembro o dia, porque era assim, a Renata e o ex-marido dela... Para todo mundo, né, do Rio, todo mundo era uma pessoa só, porque desde pequititinho. Eu me lembro, eu estava entrando no prédio, quando você me ligou e falou... Sabe quando eu parei o carro, estava com o Paulo do meu lado, eu parei o carro, falei, Renata, se separou. Foi assim, brrr. E hoje em dia eu acho tão, tipo, se você me ligasse hoje, me separei, tipo, não, né, coitado do Luiz, mas, tipo, é tão mais normal, porque na minha cabeça era impossível. Além de ser o meu exemplo, era aquilo que eu almejava, eu falei... Não, era para ficar para sempre. E você foi pro fundo do buraco, fui pro fundo chorava. Do poço, foi muito difícil. Como é que você fez com as crianças, para as crianças não verem esse sofrimento? O que aconteceu naquele momento, né? Separação, mundo caindo. E aí eu resolvi eu criei na minha cabeça 4 estratégias. Virginiana e organizada e planejada que sou, eu foquei em 4 coisas. Primeira coisa, tenho meus filhos. 3 e 5 anos, eu não posso cair. Eles precisam de mim. Eles não podem ver uma mãe sofrendo, uma mãe triste e frágil. Então, eles me deram força para poder estar ali para eles. A segunda coisa que eu resolvi focar
foi na minha parte interna, no meu emocional, no meu psicológico, isso me trabalhando muito, fazendo cursos espirituais e meditações, 1 milhão de coisas, realmente seguindo o livro quase, Comer, Rezar e Amar, era a minha vida, esse redescobrir, né? Me redescobrir e trabalhar internamente, porque eu tinha que estar sã, eu tinha que estar bem de cabeça. Meu terceiro foco ali foi focar no meu externo. Não só tratar o interno, mas eu vou tratar o meu externo. Como é que eu vou tratar o meu externo? Malhando, cabelos, e estando queimada, né? Morava naquela época no Rio de Janeiro, na frente da praia. Então, vamos ficar queimada, vamos ficar sarada, porque eu queria me sentir bem e atraente. Eu queria continuar a minha vida, eu queria encontrar alguém de novo em algum momento. Então, claro, trabalhando isso. E o quarto, né, minha quarta linha, assim, eu fui toda premeditada. E a quarta linha foi, eu vou focar no meu profissional. Que estava ali na caixinha. Eu sempre trabalhei, mas nunca fui uma provedora da minha casa. Eu sempre tive um marido que fazia isso. Então, o meu trabalho era por um reconhecimento meu, comigo, uma ocupação minha. Mas a casa não necessitava. Mas a casa não precisava de mim. Isso, graças a Deus, assim, eu sempre tive o meu ex-marido que sempre foi muito presente. É um ótimo pai, um pai maravilhoso. Ótimo pai, nada nos faltou. Então, eu não tenho nem como vir aqui e falar que fui abandonada pelo pai. Não, nada nos faltou. O casamento terminou, mas nada nos faltou. Sim. Então, com esses 4 caminhos, essas 4 correntes, né, esses 4 viés, eu falei, eu vou focar nisso. Então, foquei em filho, autocuidado, externo, interno. Você conseguia interno. focar nos 4? Porque é difícil. O profissional foi o que ficou por Ainda último. Tem casa, né? Ainda tinha que focar na casa. Mas estava dentro disso, da família. Tá. Então, eu fui, meus filhos, check, tá tudo certo. Internamente, é uma eterna busca. Até hoje, terapia, continuo. Muita terapia. Terapia. Focando no externo, estava no auge da minha vida, 35 anos, enfim, super bem. E o trabalho também estava ali, mas eu não sabia como. Dessas buscas do que eu quero, meditações, e vai para centro, lugar de xamanismo, retiro. A gente achava até que a Renata deve estar mexida com drogas, porque ela chegava assim, zen, o amor e tal, mas eram os retiros que você Eu estava assim, gente, totalmente... ela deu tico e teco a cabeça dela. Zero. Sempre fui muito careta, muito sóbria, mas nessa busca. Então, ia em xamanismo, centro espírita, o que me chamasse eu estava indo. E aí, de repente, numa dessas buscas, eu encontro uma pessoa muito especial, muito querida, que me chamou assim, a atenção depois de 2 anos já separada. E eu falei, que pessoa interessante. Já comecei a ficar de olho. Mas, enfim, nada aconteceu naquele momento. Ele também estava numa outra história, num fim de um casamento também. Então, ele estava buscando também essa parte. Vida, ele resolvendo a vida dele, vida que segue. No ano seguinte, nos reencontramos e ele veio me falar que estava separado e tudo mais. Nos reencontramos e começamos uma história nova. Nessa de começar essa história nova, ele veio me falar, né, que ele morou 15 anos na Austrália, então ele tinha muitos relacionamentos de trabalho na Austrália. E seu inglês era bom, porque você já tinha morado nos Estados Unidos? Eu tinha inglês bom, eu tinha um espanhol bom, e ele, numa dessas viagens dele para a Austrália, até porque ele trabalha com uma tecnologia australiana, ele me chama e fala, eu tenho um trabalho para você. Um trabalho que vai te projetar, assim, para o mundo, que vai tirar você dessa zona de conforto. Eu sei que você tem um trabalho que você adora, mas vai ser algo que você pode fazer muito mais. Você está sendo subutilizada no seu atual trabalho. Ele viu o seu potencial de longe. E aí me lançou para esse trabalho, que desde 2016, né, eu estou nesse trabalho, que é um trabalho com a Austrália. Eu represento uma universidade australiana na América Latina. Eu uso meu inglês, eu uso meu espanhol, a minha comunicação. Nossa. Viajo bastante. E aí foquei. Isso foi muito legal, porque eu encontrei uma pessoa, um parceiro, que me empurrou. Eu precisava disso. Alguém que olhasse para mim, olha, vai, se joga, você pode. Eu saí de uma relação que foi maravilhosa enquanto durou, mas eu fiquei ali, naquele cantinho, gerindo a casa, gerindo a família. E sem querer muito também. Aquilo ali me bastava. Eu tive que sair. Você precisou sair da zona de conforto para ver depois qual é a sua zona de conforto. A sua zona de conforto é você estar trabalhando, você ser provedora, você ser dona do seu nariz. Esse foi o meu foco, sabe, Jo? Eu pensava assim, eu nunca mais dependo de ninguém financeiramente para viver. Eu quero estar com alguém porque eu quero estar com alguém, porque eu quero construir uma história linda, mas eu não quero mais estar com alguém. Não que eu tivesse. Não, mas eu acho que porque também quando você se separou,
deve dar um pouco isso. Muitas mulheres, né, que são dependentes financeiras do marido, né, claro que amam tudo, né, mas são dependentes, às vezes devem se sentir não felizes ou de um lado mais fraco, mas não tem coragem de dar esse passo justamente porque depende financeiramente. Pensa assim, o que eu vou fazer? Eu lembro mesmo a nossa mãe, quando pediu para se separar do papai, ela não trabalhava. Como é que você vai sustentar uma casa, não mudar o padrão de vida de seus filhos, porque você não quer estar mais com aquela pessoa? E essa é a realidade de muita gente. Sim. Mas ter essa garra e vamos, a gente consegue, a gente pode, a gente sabe. Mulher é muito forte, né? E eu acho que o Mais Elas, esse programa, ele está aqui para mostrar isso, para trazer histórias, para empoderar, para trazer essa sementinha. Muita gente está precisando ouvir. E eu, como sua espectadora, cada podcast eu vou aprendendo com cada uma que vem aqui. Claro, você vai sugando, é esse mesmo o objetivo. Rê, mas quando você resolveu aceitar esse trabalho na Austrália, diferença de fuso horário, outra função, te deu aquele medinho, Me deu que hoje em dia você tá super na sua zona de conforto hoje, porque hoje você já faz tudo com o pé nas costas. Mas no começo foi muito desafiador. Eu achava que eu não era capaz. E aí toda uma questão de busca da autoestima, porque eu achava que eu não era capaz de assumir aquela posição. Mas o homem que estava ali do meu lado, o meu companheiro, o meu parceiro, estava ali acreditando e falando que eu podia, que eu era capaz. Então aquela voz para mim foi muito importante. Foi seu mentor. Foi meu mentor. E por 6 meses ele foi meu mentor. A gente quase terminou o relacionamento porque eu tinha que trabalhar para ele. Mas depois eu fui e vi que era algo que eu adorava fazer, eu adoro fazer. Até hoje eu trabalho com isso, já são quase 10 anos trabalhando com a Austrália, que é um país incrível, inclusive quem não teve a oportunidade de conhecer, se algum momento puder, porque realmente é longe. Tive que me adaptar um pouco ao fuso, mas o meu mercado é América Latina, então eu tenho que me adaptar ao fuso dos países que estão na América Latina. Eventualmente reuniões à noite, 11 à meia-noite, reunião de equipe, mas faz parte, é um dia aqui, outro ali. Com isso de trabalhar com a Austrália, no meio do caminho, o meu marido... Conta a história. Como é que você veio parar em São José dos Campos? Fala toda a história, que você é uma menininha do Rio, Zona Sul. Olha, estou indo para São José dos Campos. Foi um baque na família, né? Porque o que eu vou fazer em São José dos Campos? Aonde, né? Porque a gente nem sabia. Não sabia onde era. E assim, o meu marido não é nascido em São José, mas ele foi criado em São José, na base militar, no CTA. E dos 9 aos 19 anos. Com 19 anos, ele pegou as malinhas, foi para a Austrália. Bom, na verdade, ele foi para o Rio fazer uma faculdade, não concluiu. Foi para a Austrália, que era o sonho dele. Morou quase 15 anos na Austrália e voltou para o Rio de Janeiro. Eu o conheci no Rio de Janeiro. Começamos a namorar, ele me trouxe para conhecer a cidade dele, na verdade, para conhecer a família, porque a família inteira mora aqui. E nessa de vir para São José, um dia acordei e falei, tá aí, que cidade gostosa, que cidade segura, que cidade simpática. Se a gente se mudasse para cá, botar os filhos embaixo da asa, realmente... Começar do zero. Começar do zero. Eu morava anos no mesmo lugar, né, em Ipanema. Estava acomodada, uma vida maravilhosa, né, de praia. E eu falei para ele, assim, queria também proporcionar uma cidade mais tranquila para criar os meninos, meus 2 filhos que estavam entrando numa adolescência. Então eu falei, por que a gente não vai para São José? Vamos ter essa experiência. Ele, será? Voltar para lá? Eu falei, não, vamos. Enfim, tive que comprar um pouco essa briga, porque a família inteira, o que você vai fazer lá? Claro. Sua vida está estabilizada. E os meninos, as crianças aceitaram bem? Aceitaram numa boa. Mas aí você teve um probleminha com o pai dos meninos, porque, imagina, o pai tá ali no dia a dia, fala assim, vou levar meus filhos para São José dos Campos. Essa foi a parte mais difícil, trazer os meninos para cá e estar longe do pai. Na verdade, não foi uma coisa assim de tirar eles do pai. O pai já não morava mais no Rio de Janeiro. O pai é fazendeiro, morava até hoje ele tem uma fazenda no sul de Minas, e ele ia a cada 15 dias para estar com os meninos, ele ia com frequência. Mas a maior parte do tempo ele estava fora do Rio de Janeiro. Então, não justificava eu continuar morando numa cidade, que na verdade o pai nem estava o tempo todo, e eu estar naquela situação insegura, os meninos saindo. Então, eu queria mudar de áreas. Eu queria não só pela segurança, mas eu também queria mudar e começar uma vida do zero com meu novo marido. E viemos para São José, enfim, de muitas discussões e conversas. Ter uma vida de casal, né? Porque eu imagino que no caso do Luiz, né, da pessoa que estava com seu companheiro, quando você se relaciona com uma mulher que está separada ou com um marido um homem que está separado,
tá naquela casa com aquelas rotinas, com os filhos, é muito ali ainda a sombra do ex-marido ou da ex-mulher. Então, assim, quando é um novo casal, cara, vamos recomeçar do zero em um outro lugar, um lugar neutro, porque como ele foi embora para a Austrália, ele quase não viveu aqui, né? Viveu a adolescência e ponto. E foi aquela vontade de construir a nossa casa, numa cidade nova. A história de vocês. História num lugar novo, sair um pouco daquilo ali. Enfim, ele comprou a ideia, eu tive que convencê-lo. A carioca teve que convencer o paulista a vir para cá. Viemos e estamos aqui há 7 anos e meio, quase 8 anos. E vocês amam morar aqui? Numa cidade que nos acolheu maravilhosamente bem. Assim, ele cresceu aqui, então ele tem muitas conexões, ele tem amigos da época do colégio, né? Ele jogou basquete muito tempo na cidade, ele é muito conectado, então isso facilitou. Mas eu também fiquei amiga das mães do colégio, os meninos eram menores. Você tem facilidade também. Então foi uma cidade assim que desde o primeiro dia ela me acolheu e eu sou feliz desde o primeiro dia que eu vim para cá. E posso estar perto da família do meu marido, que é uma família incrível, uma família amorosa. Então, eu também me sinto muito nesse papel de ter trazido ele para se reconectar com essa família tão linda e poder dar esse presente de volta para ele. Aí vira uma grande família, né? E eu, de novo, com minha lua em câncer, família que sou, eu já abracei também essa família assim com garras e dentes. Então, nesse movimento para cá, o meu ex-marido acabou vindo também com a sua nova família, ele é casado novamente. São José é tão bom que ele é cariocão, pelo menos era cariocão, largou a praia, largou o vôlei de praia, tudo para vir para São José. Para vir para São José. Então, ele é mais uma pessoa que se rendeu aos encantos de São José dos Campos, veio para cá com a família. A esposa dele já era de São Paulo, ela, né, nasceu e cresceu em São Paulo, depois foi morar em Vinhedo, então já tinha essa facilidade, já tive ela também me ajudando nesse movimento. Ele veio para cá, ou seja, os meus filhos passaram a ter pai e mãe morando na mesma cidade, e não só na mesma cidade, moramos no mesmo condomínio, entendeu? Mesmo prédio, mesmo condomínio. Moro no mesmo condomínio, eu falei assim, uma grande família. Inclusive, eu estou morando no mesmo condomínio, virou uma grande família, que eu acho que isso que a vida fica muito melhor, né? Assim, todo mundo juntinho. E principalmente para as crianças. Semana do pai, desce o elevador, vai para sua casa. Como é que é essa dinâmica? Fala dessa dinâmica. É uma dinâmica incrível, porque a gente tem aquela dinâmica de 15 em 15 dias os filhos estão na casa do pai, mas quando eu me mudei para São José, a gente fez um arranjo de que uma semana no mês, como ele não morava aqui ainda, uma semana do mês seria dele. Então ele viria para cá, ficaria uma semana seguida, então, enfim. Quando ele se mudou para cá, a gente manteve essa semana. Então tem uma semana que é a semana do pai. E aí eles vão para a casa do pai, que por acaso é do mesmo condomínio, então eles vêm, pegam a roupa que estão lá em casa, vão para a casa do pai. É maravilhoso. Ou então quando eles estão comigo, mãe, hoje vai ter jogo de futebol, vou ver lá na casa do papai. Então é um sobe e desce. E aí ele está na casa dele, vem com o irmãozinho, pegar um livro, alguma coisa para o irmãozinho. É realmente uma grande família. Que é joseense, né? Depois tiveram mais 2 filhos joseenses. O pai dos meus filhos acabou tendo mais 2 filhos aqui em São José, os 2. Tem um menininho de 4, uma menininha de 1. E acabou virando essa grande família. E há 2 meses tivemos agora você incorporada nessa grande família. Uma grande família. E você tem noção disso, dessa responsabilidade de, não sou só eu, trazer uma família inteira de Portugal para a cidade que você nos apresentou. Você é grande responsável por isso, assim. Você ficou com medinho quando eu falei assim, eu acho que eu vou morar em São José. Acho que eu vou morar em São José, tipo, vender minha casa, meu carro, tudo, e vamos fazer esse movimento. Te deu me deu um friozinho na barriga pela responsabilidade de estar fazendo uma família inteira que estava muito bem estruturada com Portugal em vir para cá. Mas, no fundo, eu sabia que vocês iam gostar da cidade, porque não tem como. É uma cidade encantadora. Pelo menos a minha experiência é muito boa. Eu tinha certeza que vocês iam ter. Mas deu aquele friozinho. E se? Porém, eu sei que você e a sua família são do mundo. Então, ao mesmo tempo que me dava esse frio na barriga, eu sabia assim, se não der certo, eu sei que ela tem rodinha no pé e ela vai inventar um outro destino. Então, não sou tão, assim, responsável por esse movimento. Não é. Quer dizer, é responsável por nos apresentar. Mas, claro que pelo movimento não é. Tanto que quando eu falei, posso viver a vida da minha irmã em São José? Aí, no início, até era uma discussão com meu marido, que eu falava, não, a Rê disse que isso aqui que é bom, né? Joana, vamos começar a nossa vida lá, é nossa. Eu falei, gente, mas
tá lá 7 anos. Ela sabe muito melhor do que eu, chegando agora. E eu vou com todas as dicas. Vocês vão construir a vida de vocês, já estão fazendo. Até porque eu acho que a gente se respeita. Apesar de estarmos no mesmo condomínio, você tem sua casa, eu tenho a minha. A gente não invade o espaço uma da outra, que isso é muito legal também. Ter esse limite saudável, sabe? A gente sabe que pode contar. Num desespero, a gente vai estar lá batendo na porta. Mas tem um respeito à sua família e você à minha. Então, eu acho que até o momento, são só 2 meses, mas até o momento só vejo coisa boa e fico muito feliz de vocês estarem tendo acesso a isso que há quase 8 anos eu tenho. E poder estar tendo poder estar explorando tantos momentos, tantas oportunidades, as crianças, seus filhos felizes. E o mais importante, estamos todos juntos. Todos juntos, exatamente. Quanto tempo que a gente não morava juntas? Há muito tempo. Há muito tempo. Porque quando você voltou dos Estados Unidos, eu fui para Portugal, depois voltei. Eu fui, você ficou, eu voltei, você ficou um tempinho, foi. Aí depois morava na Barra, você na Zona Sul, então, ficava assim, longe. Eu acho que assim, é a primeira vez da nossa vida adulta que a gente está morando juntas, porque quando eu era adolescente, você era uma criança. Quando eu me casei, você era adolescente. E eu sempre gostei de estar perto. Tipo assim, parece que mãe protegendo, sabe? Tá assim, ai, qualquer coisa, se apertar aqui, tem ela. Tô com o meu escudo, sabe? Tipo... Outra coisa que você não falou, mas eu acho que é muito legal falar, da questão do triatlo. Que eu acho que é muito legal. Você sempre gostou de esporte. Você, quando o programa for ao ar, você já vai ter 49 aninhos. E eu acho muito legal porque o Paulo falou assim, ele falou, nossa, a Renata vai fazer 49, né? Nossa, ela tá muito bem. Ela nunca teve tão bonita. Então, assim, qual é o segredo para chegar com 49 anos? Eu sei que você é super regrada na alimentação, você gosta de esporte, o triatlon, você não sabia nadar direito. Conta um pouquinho do esporte. Isso foi sensacional também. Junto com a minha mudança para São José, eu precisava buscar um esporte que eu pudesse fazer. No Rio, eu corria na praia. Eu jogava vôlei de praia. O que eu vou fazer em São José? Apesar de que agora tem um monte de quadra, né, de beach tênis, de vôlei de areia, mas quando eu me mudei não tinha. Era uma de vôlei que tinha, uma outra. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu quero continuar praticando esporte, vida saudável, eu levando essa bandeira, eu gosto de alimentação saudável, vida saudável. Eu falei, o que eu vou fazer? Contratei um personal que vinha me dar aula, e ele tem uma assessoria de triatlon incrível, que se chama 300 Triatlon, professor Clayton, que eu adoro. E ele começou a dar aula pra gente e começou a plantar aquela sementinha. Vocês já pedalam, vocês já correm, porque a gente já corria. E natação? Por que vocês não começam a nadar? O meu marido já nadava, mas eu não sabia nem chegar do outro lado da piscina. É que nem eu, cachorrinho, só no cachorrinho. Ó. Cachorrinho, assim, botando o pé, eu falei, você tá louco, eu não tenho condição de eu chegar do outro lado da piscina. Não dá. Não, vamos, você vai conseguir. E fomos, começamos a ter aula, isso foi em 2018. Há 7 anos atrás, eu comecei a nadar, aprendi a nadar. E foi mais um desafio. Então, acho que veio muito nesse meu momento. Eu estava com 40 e poucos anos, nesse momento assim de redescoberta, um novo trabalho, casando pela segunda vez, encontrando uma pessoa super bacana na minha vida, mudando de cidade. Que falava que se você subisse, sei lá onde, ia te pedir em casamento. Chinesa. Essa história é maravilhosa. Tem que ficar para outro podcast. Mas ele falou isso. No dia que você subir a vista chinesa, sem colocar o pé no chão, eu nunca tinha subido. Mas no Rio de Janeiro tem a vista chinesa, onde o pessoal sobe, vai pedalando. Ele te desafiou. Ele falava assim, no começo do namoro, no dia que você subir a vista chinesa, porque ele subia, eu te peço em casamento. Eu falei, pelo amor de Deus, estava saindo um mês com ele, vai pedir em casamento? E aí foi. Anos depois, ele já tinha virado, né, motivo de gozação. E eu fui lá um dia escondida, peguei uma pessoa para subir comigo e eu subi sem colocar o pé no chão. E não só fui para subir a vista chinesa, como eu fui até a mesa do imperador, que é 1 quilômetro a mais. Entregou mais ainda. Deixei uma foto e respondi, eu aceito. E tá tudo certo. Ele nem pediu, nem chegou a pedir então? Ele pediu, não, ele não chegou a pedir. Ele só falou, no dia que você subir, eu te peço. Aí eu, né, pra gozar, né, dele, eu botei, eu aceito. E com uma foto minha. Aí ele quase caiu para trás. Ele, agora ferrou, vou ter que casar com ela. E foi assim a nossa história. Eu tenho até um desenho bem bonitinho que meu filho caçou, seu armário. Que meu filho fez para mim. Ele desenhou, ele me pedindo em casamento, se eu subisse a vista chinesa, que ele se casaria comigo. Então eu tenho esse desenho plastificado do meu filho que ele fez na época, ele ficou super feliz. Mas, enfim, a história do triatlon foi começar algo novo. E muito por conta também do meu marido, que queria fazer. Eu falei, vamos junto. A gente um puxou o outro, né? Junto. E comecei a nadar. 6 meses depois, eu já estava inscrita numa prova de triatlon em São Paulo, na USP.
Fiz essa prova, não sei como, numa bicicleta horrorosa, Nadou. quase de rodinha, nadei na represa da USP e deu tudo certo. E quando acabou foi aquela sensação de superação. E dali foram algumas provas, a meia maratona, algumas medalhas, troféus. Então, foi um momento assim de muita superação nesse sentido, de ver que a gente pode. E cada vez mais eu vejo isso. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça e foca, a gente alcança. Eu fui assim profissionalmente. Hoje em dia eu tenho muito orgulho do que eu faço, da minha independência financeira, do que eu sou capaz de prover para mim e para minha família. Hoje você é uma provedora. Com o meu salário. Consegui fazer triatlo, agora estou um pouquinho parada, mas consegui fazer daqui a um tempo, eu volto. Então, você já foi capaz, já deu check ali. Então foi essa história do triatlo na minha vida. Continuo pedalando, continuo correndo, não tenho nadado muito. Aliás, não tenho nem nadado praticamente, mas sempre ativa. Ô Rê, uma coisa que eu tô percebendo aqui, que eu nunca tinha percebido, tá? Mas estou percebendo aqui no nosso bate-papo, que você é movida muito... Não chega a ser uma insegurança, mas você tem uma coisa das pessoas não acreditarem que você é capaz. Acho que quando as pessoas estão ali, quase que um coach, você precisa ali, né, no caso do Luiz, para falar do trabalho, para falar do esporte... Isso você acha que vem lá de trás, com a Jamanta? Porque foi um episódio, gente, que meu pai... Ela estava no sofá, meu pai pediu uma coisa, ela não quis ir. Gente, pai e mãe, eu sou assim também. Ah, eu sou fazudo. Ah, sou a Jamanta. Aquilo ficou nela. E aí ela sempre lembra disso, quase 50 anos, lembra disso. Tem algum episódio ou alguma pressão por ser filha mais velha, né? Que no filho mais velho a gente bota aquela pressão de ser perfeita, nananã. Porque você sempre foi uma boa aluna, você sempre foi certinha. Você sempre... Tudo correu bem, né? Assim, as coisinhas. Por que você tem essa... É a síndrome do impostor. É que uns têm mais, outros têm menos, mas eu acho que todos nós temos essa síndrome do impostor. Eu sei que eu me saboto em muitas situações, e por isso que eu falo, quando eu conheci o meu marido, ele foi essa vozinha que sempre me botou muito para frente. Mas isso vem lá de trás, vem de uma questão assim, de uma cobrança, filha mais velha. Fui muito cobrada, principalmente pelo meu pai, nosso pai, e de ser aquela filha perfeita, aquela filha que não pode errar. Deve também ter associado a minha personalidade, Sim, de estar sempre se cobrando, de querer ser perfeccionista, porque tudo que eu faço, eu me coloco 100% ali, eu me esforço, eu faço assim com bastante dedicação. Então, acho que juntou isso, eu me cobrar demais, aquela vozinha lá atrás. Já foi muito tratado em terapia, eu acho que hoje em dia eu estou muito melhor e muito mais confiante. E vem a questão da maturidade, não tem... Que é maravilhosa. Aqui eu estou aqui beirando os 50, então a Renata de 40 foi muito melhor em termos de maturidade do que a Renata de 30. Com certeza. Eu agora, quase 50, quando eu olho para o meu início dos 40, eu falei, nossa, tanta coisa que eu não sabia, eu achava que eu sabia. E vai ser assim, eu acho que até o final da nossa vida. Você se sente com 50, assim, você sente? Não me sinto com 50, não sei que idade eu tenho, assim. É porque as pessoas falam 50, é um peso, né? 50... Mas eu nem sei. A vida ainda está normal, ainda não chegou... As pessoas me perguntam, quantos anos você tem? Eu tenho que parar para pensar quantos anos eu tenho. Eu falei, 45, não, 48. E aí, ano que vem, 50. Aí eu falo que 50. Mas, assim, eu acho que também tem uma construção desse estilo de vida que eu escolhi para mim. É uma vida saudável, é dormir bem, é me alimentar bem. Exercício físico. Trabalhando, né, emocionalmente, psicológico, porque não adianta, tá tudo alinhado, mas por dentro tá uma confusão. Tinha uma época que você vivia doente. Porque devia ser o emocional que estava ruim. Tinha uma época que você estava sempre gripadinha. Lá atrás, Lá atrás. Você sempre, nossa, o Rato tá doente de novo, o Rato tá doente. É emocional, assim. Então, eu acho que você consegue... Hoje em dia, eu olho para você, realmente, assim... Sabe quando todos os pratinhos estão equilibrados? Claro que pode ter um mais assim, o outro mais assado... Mas está tudo aqui. Você conseguiu cumprir... E agora, nesse momento, porque também a vida é assim, né? A vida Sim. é muito cíclica. Então, no momento... Acabamos de perder nosso pai. Acho que esse foi acho que o grande dor da nossa vida. Né? Foi com essa certeza. perda. Mas, até falando nele, no dia que eu fui te encontrar, no dia que você chegou na cidade, que eu fui de carro lá te receber... Eu só olhava para cima e falava, pai, obrigada por trazer minha irmã de volta. Obrigada olha, por acabei ela de falar assim, gente, esse programa as pessoas só choram, não. Eu, assim, ia acabar agora, ia falar assim, nossa, olha, primeiro que você acha que você não tem história, você tem muita história, muita superação, muitas coisas boas. Com certeza, a Renata de hoje, a vida pós a sua dor, que foi a separação, né, assim, tirando a morte do papai, foi a sua separação. Você tem uma vida, é quase assim, a gente
tem uma vida só, mas você já conseguiu viver várias vidas. Você está fazendo o que todo mundo quer viver várias vidas. Por mais que pode ser várias vidas com a mesma pessoa. Mas você tem várias experiências, que realmente o seu casamento hoje é muito diferente do casamento que você tinha. Ô, Rê, você ama morar aqui em São José, como eu. Mas se não morasse em São José, qual outro lugar do mundo, pode ser do mundo, tá? Você moraria? Ah, essa aí você me pegou. Ah, eu sei. Porque tem 2 lugares que eu diria. Eu sei os 2 lugares. Assim, o primeiro lugar, assim, tem que escolher. Esquece distância, esquece tudo. Austrália. Eu iria para a Austrália. Eu tenho paixão por aquele país. É um país incrível. É um Brasil top, é muito bom. Assim, é né? muito bom. É uma mistura, Brasil, eu acho, né? Brasil com Europa também, que tem vários lugares também. Melbourne, parece. Ele tem a beleza Europa. natural, é uma diversidade, né? Clima natureza gostoso. Incrível. Então, as pessoas, esse estilo bem praiano. Austrália. E também Portugal. Eu adoro Portugal. Então, se tivesse que escolher um lugar na Europa, seria Portugal. E, enfim, mas eu acho que o número 1 seria a Austrália. Tá vendo, né, São José? Austrália e Portugal. Mais lugar nenhum no mundo. Austrália e Portugal. E depois São José. E São José. Dentro do Brasil, São José, com certeza. Eu acho que São José é uma cidade que te proporciona. Não tem a praia, não tem a beleza da praia do Rio de Janeiro. Você consegue se imaginar morando no Rio de novo? É porque às vezes me perguntam isso. Aí eu, assim, ao mesmo tempo que eu falo, não, acho que não. Aí eu vejo as minhas amigas e eu fico, não dá pra cara, o dizer Rio não. é muito bom também. É difícil dizer não. Não vou dizer não O moraria. Rio também é muito Agora, bom. nesse momento, eu não moraria. Mas não dá para dizer não, porque é a cidade que tem a nossa identidade. É uma eu cidade ando muito pela legal. cidade, você tem uma história, você Amigos. Amigos, você remete a muita coisa, né? Família, ter nascido lá. Então, É uma energia gostosa tem também. esse apego assim, mais emocional. Eu chego lá e falo, nossa, estou em casa de alguma familiar, forma. né? É familiar. É a escola, onde você nasceu, o hospital que você nasceu, o hospital que seu filho nasceu, o colégio que você estudou, a faculdade toda que você uma estudou. vida, né? Então, mas a gente tem essa facilidade de São José. Olha a localização de São José dos Campos. A gente está 1 hora da praia, 1 hora da montanha. Então, a gente pode se mexer. Continua morando na nossa São José, encantadora, maravilhosa. Maravilhosa. E se desloca. A família ainda está no Rio, então eu vou com frequência ao Rio. E tá tudo certo. Ninguém sabe o dia de amanhã, né, Rê? Quando você imaginou na sua vida que você está aqui morando em São José? E eu? E eu nunca me imaginei voltando para o Brasil. E seu marido de Portugal, que caiu de paraquedas aqui. Apaixonado. E tá apaixonado. Então, assim, eu acho que é isso, é deixar a vida... Isso é um aprendizado para mim. Porque planejada e organizada que sou, eu quero saber o que eu vou fazer depois. E não tem controle. Então, quando as pessoas perguntam, você vai ficar aqui para sempre? Não sei. Tá bom agora, mas no futuro eu Você não viu sei. agora com o papai, estava aqui, foi para a Austrália, chegou 2 dias depois, teve que voltar porque ele estava mal. Tipo... Uma viagem programada para ir para a Austrália, a pessoa demora 2 dias para chegar na Austrália para ficar lá e voltar mais 2 dias. É verdade. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Bora. E eu ia falar isso, que o maior herança que eu acho que a gente pode deixar para os nossos filhos, e eu digo mesmo pelo papai, que agora a gente não tem nosso pai aqui com a gente, é um irmão. E, na verdade, nós temos um irmão outro, que mora no Canadá, que isso também é uma outra história, que não são mais elas, mas é muito obrigada, Rê. Obrigada muito obrigada pelo convite. Eu sigo seguindo seus passos. Eu acho você uma mulher maravilhosa. Sempre sempre é meu exemplo. Sabe que você está indo e eu tô dia de festar. Eu estou sempre ali atrás. Sabe que é muito, muito interessante, assim, curioso, que eu sempre fui esse exemplo para você. E agora você perto de mim, como eu falei, nessa fase adulta que a gente está, você agora é o meu exemplo. Eu vendo tudo que você está fazendo, que você está conquistando. Que é só as diquinhas. Então, assim, são as dicas, mas assim, eu sei a referência que eu sou para você, mas hoje, a mulher que você é, essa fortaleza, essa potência, eu falo, meu Deus, eu que tenho que agora olhar para ela e eu quero ser como ela. Mas elas, olha, a nossa conversa, o nosso bate-papo vai estar no Spotify, no YouTube, no Instagram. Não vou passar o Instagram da Renata aqui, porque a Renata não gosta dessas coisas, ela é low profile, ela acha que isso tudo, sabe? Ela tem que trabalhar, gente. Ela tem que trabalhar, ela tem filho, ela tem que correr. Eu foquei nisso, né? Ela focou nisso, mas estamos aqui e agora eu estou aqui. Obrigada por me trazer para São José. Obrigada por me convidar. Te amo. Beijo também, te Beijo. amo.